O avanço do coronavírus para as cidades menores do interior e também a atual preocupação em todo o Brasil. Mas um estudo no mês de maio aponta que o Paraná tem a menor taxa de crescimento de casos da Covid-19. Vamos saber como está, então, o panorama na região de Londrina com o Silvano Brito, que retorna conosco ao vivo aqui. É com você, Silvano. Cid, como a gente tem o Hospital Universitário, que é centro de referência para tratamento da Covid-19, e a 17ª Regional de Saúde, que tem sede aqui em Londrina, a gente precisa dar uma olhada também nas cidades aqui em volta, né? E nos casos aqui de Cambé, por exemplo, nós tivemos 19 confirmados, com 6 recuperados e 1 óbito. Na cidade de Ibiporã, nós tivemos 3 confirmados, 1 recuperado e nenhum óbito. Jacarezinho, com 2 confirmados, 2 recuperados, também nenhum óbito. Em Rolândia, nós tivemos 4 confirmados, com 3 recuperados até agora, então uma pessoa ainda continua contaminada, e com nenhum óbito. Em Sertanópolis, 1 confirmado, ainda não tem nenhum recuperado, e também teve 1 óbito. Tamarana, foi uma pessoa confirmada, nenhuma delas recuperadas, teve 1 óbito. Só corrigindo aqui, eu falei Jacarezinho, é Jataizinho, tá? Jataizinho, então nós tivemos 2 pessoas confirmadas com a Covid-19, recuperadas foram 2 e nenhum óbito. O total nessas cidades atendidas pela 17ª Regional de Saúde, que são 15, até agora foram 225 pessoas confirmadas com a Covid-19, 122 que foram já curadas, foram recuperadas, e 23 pessoas que acabaram falecendo em decorrência da Covid-19. Para atualizar esses números, nós vamos conversar com a doutora Fabrícia Martins, que é da 17ª Regional de Saúde, que pode falar melhor a respeito desses casos. Doutora, há uma preocupação muito grande, porque a Covid está se espalhando para o interior do país, cidades que as pessoas têm uma vida, um cotidiano diferente das grandes cidades. O porquê há essa preocupação? Por que há essa infecção maior acontecendo no interior? Boa noite. Boa noite a todos. Realmente a gente tem observado o aumento de número de casos nessas cidades pequenas. Até atualizando aí os seus dados, se você me permite. Por favor. O número de cidades nossas da 17ª, nós atendemos hoje 21 municípios. Dos nossos 21 municípios, hoje nós temos 16 cidades. Entrou agora Bela Vista do Paraíso com um caso notificado e 22 óbitos. 22 óbitos, ou seja, aqui na verdade nós temos um óbito a mais, que é 23, porque esse é um óbito de Londrina, que foi divulgado hoje, que ainda não entrou para a 17ª Regional. Possivelmente. No entanto, o número de confirmações aumentou bastante na Regional para a 17ª. Hoje, o nosso boletim da data de hoje tem 265. Então, houve um aumento de 194 casos novos em 24 horas. E o porquê está acontecendo esse aumento nas cidades do interior do país? Olha, a gente tem alguns motivos que a gente pode levar em consideração. O primeiro deles é o relaxamento do isolamento social. Realmente, abriu o comércio, o pessoal está na rua, então o pessoal está propenso a... Eles estão ali e pode estar pegando o vírus. Outro fator que a gente pode levar em consideração são os números de testes. Então, o Estado do Paraná liberou o número de testes, então agora a gente tem testado mais a população. Então, aumenta o número de testes, consequentemente, aumenta o número de casos. Agora, no interior do país, a situação, a convivência das pessoas, ela é diferente das cidades maiores, né? Aquela vida agitada que a gente tem nas cidades maiores, não tem nas cidades pequenas. Há também aquela impressão de que o vírus ainda não chegou por aqui? A gente tem essa impressão, Silvana. A gente tem a impressão de que as pessoas ainda não estão acreditando na potencialidade do vírus, até porque o Estado do Paraná está ainda numa situação confortável em relação à doença perante os demais estados, né? Então, assim, e nas cidades menores, tem um agrupamento menor, vizinho sentando com o vizinho, o uso de máscara, né? Que as pessoas talvez não tenham essa questão do decreto municipal com a exigência do uso de máscara, o que pode aumentar o risco à população. Que a gente tem um estudo da PUC Paraná, é que entre o dia 11 e 18 de maio, o número de infecções no estado do Paraná foi menor do que em outros estados do país. Sim, o estado do Paraná ainda nós estamos numa situação confortável em relação à doença.
A gente pode até imaginar porque o estado do Paraná, logo no início, já tomou as medidas de prevenção necessárias contra o coronavírus, o que colocou a gente até numa situação confortável em relação aos outros estados. A gente tem aqui no Paraná 27% de infecções contra 51% no resto do país, mas também tem a diferença de óbitos, enquanto aqui no Paraná foram 14,4% dos casos, é um índice bem menor do que o restante do Brasil. Exatamente, a gente ainda está... E o número de leitos também a gente tem, eu estava assistindo a sua entrevista com o presidente da Unpar, a gente tem ainda também uma situação confortável no número de leitos, mas isso não quer dizer que a gente possa relaxar. Não, a gente está em situação de alerta contra o vírus. Vocês têm acompanhado nas outras cidades, além de Londrina, que são cuidadas aí pela 17ª Regional de Saúde, as pessoas estão usando máscaras, as pessoas estão se cuidando, estão mantendo a distância social. Como é que vocês estão verificando isso? Sim, a gente percebe realmente uma grande preocupação dos secretários municipais de saúde das cidades com relação a todas essas precauções. E as pessoas têm respeitado? A gente está acreditando que sim. Certo. Agora é importante, esse uso da máscara, ele mudou bastante o cenário, ele ajudou a evitar que mais gente se contaminasse. O uso da máscara hoje, juntamente com as demais medidas, lavagem de mão, álcool em gel, o distanciamento, são as armas que a gente tem contra o coronavírus. Certo. Obrigado pela atenção, doutora. A gente espera que, então, as pessoas continuem respeitando as medidas, né, de restrição, de distanciamento e, fundamentalmente, aquilo que a gente sempre fala, né, Cid? O uso da máscara. Quanto mais gente usar máscara, menos possibilidade do vírus se disseminar no meio da população. Não tenha dúvida disso, né? Por isso, essas recomendações aí, é necessário que você também, em casa, sempre utilize as máscaras.